Carol, o celular já te atrapalhou alguma vez nos estudos? Já sim, Júlio, mas já me ajudou também em diversas ocasiões. Pois é, os dispositivos móveis estão cada vez mais acessíveis e presentes em nosso cotidiano. Seja para passar o tempo, trabalhar, fazer compras ou até mesmo estudar. Tablets, smartphones e notebooks deveriam ser mais explorados nas salas de aulas? Quais são os riscos para o aprendizado? Vamos responder essas e outras perguntas no Repórter PUC de hoje. Hoje é quinta-feira, 17 de agosto. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá! Quinta-feira é dia do quadro Repórter PUC aqui no programa. E hoje o Júlio César Pujatti propõe pra gente uma discussão sobre o uso das tecnologias na educação. Exatamente, Carol. Já imaginou uma sala de aula com o uso de notebooks e tablets totalmente liberado? É uma proposta interessante, mas os dispositivos móveis também são importantes nos estudos dentro de casa, não é mesmo? Com certeza. Hora de saber o que jovens e profissionais da educação pensam a respeito disso. Novas tecnologias, novas linguagens. Os dispositivos eletrônicos, sobretudo os móveis, proporcionam um leque gigantesco de alternativas. E na área da educação, esses recursos podem ser bem interessantes para o aprendizado. E aí, a pergunta que fica é: eles deveriam ser mais explorados em sala de aula? Eu sou favorável ao uso de tecnologia dentro da sala de aula. Eu acho que é uma das formas que os professores têm de aproximar, inclusive, a linguagem com a linguagem que o jovem utiliza hoje. Eu acredito que sim, porque a gente já faz o uso independente de estar utilizando na aula ou não. Então, se a gente puder usar esse recurso de uma forma mais proveitosa dentro do conteúdo ou de forma mais dinâmica, é muito proveitoso. Eles são materiais bons para poder ajudar na pesquisa, por exemplo, de algum tema que estiver sendo tratado dentro da sala. É uma ferramenta mais rápida e que, para as gerações de hoje, ela já tem mais costume também. Então, pode ser mais atrativo do que um livro. De acordo com a pesquisa TIC Educação 2016, 52% dos estudantes de escolas públicas e particulares usam o celular para estudar. Dos alunos que têm acesso à internet, 77% navegam por meio dos smartphones, contra 9% dos computadores, 6% dos notebooks, 5% dos tablets, 2% dos videogames e 1% das TVs. E este não é um fenômeno que ocorre apenas entre os jovens. Em 2011, apenas 15% dos professores possuíam um smartphone. Em 2016, esse número cresceu para incríveis 91%. A opinião dos professores em relação ao uso das tecnologias em geral na educação é positiva. 67% têm agora mais contato com profissionais de outras escolas. 77% passaram a se comunicar mais com os estudantes. E 94% garantem que os dispositivos aumentam a variedade de ensino. O smartphone é uma tecnologia muito poderosa. Ela tem muitos recursos que podem ser utilizados em sala de aula. Portanto, eu acho que em algum momento a sala de aula vai se apropriar desse equipamento de uma forma adequada para o processo educativo. Muitas escolas e universidades proíbem o uso dos celulares durante as aulas, mas os benefícios dos aparelhos mobile também podem ser aproveitados nos estudos dentro de casa. Aplicativos, redes sociais, jogos, notícias, o mundo inteiro que cabe na palma da nossa mão. Os smartphones, entre outras funções, também são muito úteis na hora dos estudos dentro de casa. Quer ver só? Pessoal, quem aqui já usou pelo menos uma vez na vida o celular para estudar dentro de casa? Eu já usei o celular para pesquisas e o app Prova, que é a plataforma de estudos do colégio para simulados. Já usei o celular para calculadora e dicionário e pesquisar fatos históricos. Eu vejo videoaulas a respeito do assunto, eu pesquiso exercícios e utilizo o app Prova, que é um aplicativo como se fosse um simulado. Interação, rapidez, acompanhamento pedagógico. Os dispositivos eletrônicos, quando bem utilizados,
diversificam as metodologias de ensino. Na escola americana, por exemplo, os alunos começam a ter contato com tecnologias desde cedo. É liberado o uso de notebooks e tablets dentro de sala. Hoje a gente usa uma plataforma do Google para que os professores possam conversar diretamente com os alunos usando essa plataforma. Os alunos têm dentro de sala de aula o seu próprio computador ou um tablet para que eles possam receber informação dos professores. Às vezes eu preciso mandar uma informação, a diretora ou o coordenador. Então, a gente consegue comunicar com os alunos e consegue comunicar com os pais também por meio dessa plataforma que a gente começou a utilizar recentemente. A tecnologia está desenvolvendo, aí vai ficando mais e mais potente no mundo e hoje em dia é parte da vida de qualquer um. E tem até criança 4 anos mais nova, 5 anos mais nova que eu, que já tem esse acesso. Elisa, Érico. Os professores também não ficam de fora. Na PUC Minas, as chamadas de presença físicas foram substituídas por um aplicativo mobile, medida que tem os seus prós e contras. A chamada feita pela internet, ela tende a ser bastante segura, porque para você marcar ali na internet uma falta, uma presença, você tem que certificar um pouco mais e tem a foto do aluno, além do aluno estar presente também. Então, ela tem um nível de confiança, a marcação muito grande. Agora, o que nós temos verificado nesse início do uso do celular? É que, às vezes, o sistema demora a abrir. Muitas vezes demora, então você perde um certo tempo no final da aula para marcar. Não tem jeito. Educação e tecnologia andam lado a lado. A tendência é que as instituições de ensino absorvam cada vez mais as novidades do mundo eletrônico. Mas todo cuidado é pouco. E uma outra coisa que é muito importante, que a gente ensina os alunos isso desde pequenininhos aqui na nossa escola, é de saber aonde buscar essa informação. Porque nem tudo que está aí nas redes, né, na internet, é verdade ou é relevante e fala exatamente o que a gente precisa. Então, a gente tem que correr atrás da informação que tem o conteúdo correto também. Quando o aluno ele utiliza ou o professor de forma a construir um grupo ali, uma ideia de um conhecimento compartilhado, eu vejo sempre com bons olhos. Quando o aluno ele fica disperso, usando o celular para fazer outras coisas durante a sala de aula, desse ponto de vista eu sou contrária. Você tem que desenvolver estratégias para que o aluno se concentre só nas atividades que são previstas. E não é simplesmente uma questão de disciplina, impor uma disciplina, mas é uma questão de educar a usar adequadamente a ferramenta. A sociedade está sempre em processo de transformação. O que parecia impossível no passado pode se tornar real agora, no presente. E isso não seria diferente na área da educação, é claro. Com certeza, Carol. E para conversarmos um pouquinho mais sobre esse assunto, convidamos para vir ao estúdio o professor Simão Marinho, coordenador do programa de pós-graduação em Educação da PUC Minas. Também recebemos o Leandro Vita, que é cientista social, jornalista e professor da Rede Estadual de Ensino. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. Pessoal, para a gente começar o nosso bate-papo, a gente viu muitos dados na reportagem sobre o uso de tecnologias na educação, né? Professor Simão, você acha que essa é uma tendência? Você acha que as escolas vão estar cada vez mais utilizando tecnologias dentro das salas de aula? Bom, na verdade, a questão que pesa aí é o que nós estamos chamando de tecnologia. Porque, afinal de contas, a escola sempre usou tecnologia, a humanidade sempre lançou a mão da tecnologia. Existe uma tecnologia que foi criada só para a escola, que é o quadro de giz. Essa nasceu para a escola, não nasceu para outro espaço. E as outras a escola, de alguma maneira, foi incorporando. Então, querer dizer que não haverá espaço para tecnologia na escola e na vida é um contrassenso. A grande questão hoje também é que, quando se fala hoje em tecnologia, acaba se implicando em tecnologia digital, né? As pessoas pensam imediatamente em computador, smartphones, tablets. Essa é uma tecnologia. E a escola vai continuar usando as outras. Ela vai continuar usando o quadro, ela vai usar o livro, ela vai usar o lápis, a caneta. Isso não tem como sair dessa escola, né? Então, esse é o fato. Mas o uso de notebooks, celulares, dispositivos mobile, né? Essa é uma outra tecnologia que a escola pode lançar a mão dela.
mas para que ela consiga efetivamente fazer sentido enquanto para os processos de aprendizagem, que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em tecnologia na escola. Eu vi vários exemplos ali que são de um lado da escola, que é a comunicação que a escola faz. A escola se comunica com os pais, a escola se comunica com os alunos se comunicam com o professor se comunica com a máquina para registrar uma presença ou uma ausência de aluno. Esse é um lado. Existe o outro lado, que é a ferramenta para construção da aprendizagem. A ferramenta para que o estudante expresse como construiu a aprendizagem. Esse é o uso que eu diria que falta. E ele falta, não é de agora, ele falta há 30 anos ou mais. Né? Há mais de 30 anos eu me envolvi com a questão do que na época a gente falava só o computador na escola. Né? Hoje quase já não se fala mais de computador na escola, né? Já se fala de tablet e smartphone. Né? Então, o grande problema qual foi? Como fazer disso instrumento de aprendizagem? Os alunos fazem pesquisa. O que eles chamam de pesquisa é busca. Busca é um elemento. Trazer a informação é um elemento, mas ele não garante a aprendizagem, ele não assegura a aprendizagem. A aprendizagem se faz na medida em que o estudante interage com essa informação, dá sentido a ela e organiza. Então, o grande desafio está em fazer com que essas tecnologias digitais possam ser instrumentos efetivamente de processos de ensino-aprendizagem. Não mera forma de comunicação ou não talvez mais uma diversão na escola. Professor Leandro, você é formado em jornalismo também, né? E eu acho que você vai poder falar melhor para a gente sobre essa questão das redes sociais, né? Da comunicação que está envolvida no uso do tablet, no uso do smartphone. O que acontece é o seguinte, quando a gente fala de educação, e o professor falou isso muito bem, a gente tem um problema quando a gente pega a realidade brasileira, que a gente não esgotou os usos das tecnologias, né? Não só o quadro, mas os laboratórios de ciência. Então, quando você não teve nenhum experimento em boa parte da estrutura da educação pública dessas tecnologias, ou seja, você nem esgotou essas e já aparece uma nova. Então, acontece que você está numa escola onde você não tem um laboratório de ciências, onde você não tem uma quadra adequada, mas todo mundo tem, por exemplo, o celular. E o que não pode é justamente o uso dessa tecnologia ser vista como uma salvação ou ser vista como uma possibilidade apenas e acaba substituindo e excluindo as outras que já é um problema latente. O último censo mostra que basicamente chega a 30% aproximadamente das escolas que têm o uso de laboratório de ciências, pegando a realidade um pouco do ensino fundamental. E quando você vai para o ensino médio, chega próximo de 50%. Então, ou seja, é interessante você ter o uso associado. O que seria o uso associado? É interessante o uso do tablet, é interessante o uso do celular. Os laboratórios, realmente, quando fala de computador, caiu-se um pouco esse debate, porque como tem um acesso maior pelo celular, o celular, de certa forma, acaba sendo o computador, só que de mão, mais acessível. Então, talvez por isso a gente vê as escolas, muitas das vezes, com uma sala só de informática, por exemplo, uma sala só para uso de computadores, numa escola que às vezes tem 21 turmas, como, por exemplo, é uma das escolas que eu estou. Na outra tem 14 turmas e tem também uma sala só. Uma sala só não é o suficiente, mas como todos têm, por exemplo, o celular, então isso acaba sendo uma ferramenta. É interessante? Você pode usar ela como uma ferramenta a mais? Sim. Ela pode te ajudar economizando, inclusive, tempo e outras coisas? Pode. Mas tem que ser visto também com cautela para que esse debate não sobreponha o outro debate que é estrutural de todas as outras tecnologias, desde o quadro, que o professor disse, até os laboratórios, que algumas escolas nem experimentaram usar essa tecnologia ainda. Pessoal, o papo está muito interessante, mas agora nós vamos para um rápido intervalo. Estamos de volta com o Espaço PUC e no quadro Repórter PUC de hoje, o assunto é sobre tecnologias na educação. Isso mesmo, Carol. Hora de dar um pulinho nas nossas redes sociais agora. Nós perguntamos às pessoas o que elas acham sobre o uso dos smartphones dentro da sala de aula. E olha, tivemos algumas respostas bem interessantes. Vamos dar uma olhadinha? Essa foi a pergunta. Os celulares deveriam ser mais usados como instrumentos pedagógicos dentro das salas de aula? O Rafael Leite comentou o seguinte: com certeza, os professores lutam tanto para ficar livres dele que, ao meu ver, esquecem o quanto essa ferramenta pode ser importante para aprimorar o aprendizado. É necessário utilizá-la até para deixar as aulas mais interessantes para os alunos, sair um pouco das letras miúdas dos livros didáticos. O
Professor Simão, o que o senhor acha sobre o uso dos smartphones dentro de sala? Eles podem ter benefícios na hora da educação? Com certeza, mas o que vai definir isso é a prática do professor, que prática pedagógica que ele escolhe, que intencionalidade na prática ele tem. Porque o que a gente vê hoje, por exemplo, os alunos estão usando o celular porque o professor pede para fazer uma pesquisa. Então ele vai lá, né, chama o tio Google, né, e o tio Google acha alguma coisa para ele. Isso não é, por si, garantia nenhuma de aprendizagem. Isso é apenas, volta na questão, é acesso à informação. Agora, no momento em que, e aí nós vamos tocar num ponto que me parece crucial, que é a questão da preparação dos professores. O grande ponto, eu acho, que cai aí. Essa própria primeira intervenção aí no Facebook, né? Os professores estão preocupados em impedir uso. Os professores estão preocupados em impedir uso porque os professores não conseguem substituir o uso. Eu não consigo fazer um sentido pedagógico que sobreponha-se ao interesse da mera diversão. Então, com isso, se proíbe. Na realidade, não é o professor que proíbe. Se nós olharmos bem, existe uma legislação do Estado que proíbe o uso do celular na escola. E não é só em Minas, são vários estados que esse uso é proibido. Mas o desafio está no professor. Quer dizer, o professor pode pegar um livro-texto, um livro didático, e fazer com que uma aula fique interessante. E pode usar o livro didático e não dar significado na aula. Então, a questão da tecnologia vai muito nesse caminho. Quer dizer, embora eu seja um pesquisador de tecnologia digital na sala de aula, eu não consigo dar a ênfase que às vezes algumas pessoas querem encontrar. A tecnologia não é tudo e não é só ela. A questão é a proposta de informação. Como eu entendo o papel do aluno? Se o meu aluno é um mero repetidor de informação, como historicamente ele tem sido na escola, então ele vai ler o celular e vai depois falar na prova o que aprendeu. Então, nós temos que tomar cuidado para o celular no seu novo quadro, o novo quadro negro. Inclusive porque o quadro negro da situação, né, da educação já está bem marcado. Uhum. Professor Leandro, sobre a questão do uso do celular na sala de aula, você acha que a interação entre professor e aluno ser mais constante pode evitar o aluno de ter esse comportamento compulsório, de pegar o celular para distrair um pouco na aula? Sim, acho que sim. Um dos grandes assim, também, debates que eu encontrei na faculdade, e também é um ponto meu de crítica, né? Quando tem alguns estudos, que é a famosa distância entre a realidade e, às vezes, a teoria, né? Estar inserido dentro do contexto educacional hoje, público, médio ou fundamental, eu acho que quem está lá tem uma propriedade, às vezes, maior para falar sobre o que está acontecendo. E, às vezes, nós não somos consultados, para a gente que está na base, isso acontece muito. Então, a questão do celular, quando eu falo processo de interação, um aluno que está dentro de uma sala de aula, ele tem um modelo de aula semelhante ao que tinha 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás. O modelo não se altera. É o mesmo modelo, são as carteiras enfileiradas, é o mesmo processo, o de copiar. Então, ele tem todo esse processo, com uma única diferença, que hoje ele tem uma tecnologia digital que oferece conteúdos que são interessantes, querendo ou não. E que, às vezes, você tem que mostrar que a sua aula é mais interessante do que aquilo. E aí, quando você não consegue mostrar, você perde o espaço. E o celular acaba sendo essa ferramenta. Você tem praticamente um mundo ali às suas mãos. Então, é vídeo, é música, mil e uma coisas que, às vezes, o aluno, um adolescente, ele tem mais interesse e distração. E aí, se você não usar também isso a seu favor, e você pode usar a seu favor, sim, não precisa ser só num aspecto, eu acho que é importante, igual o professor disse, numa questão de aprendizagem, mas tem também a parte prática, que a gente não pode desconsiderar. Eu, por exemplo, tenho 16 turmas. Eu tenho uma aula por semana. Se eu fosse gastar, por exemplo, um tempo que seria necessário para não poder passar uma matéria no quadro, por exemplo, eu perderia praticamente 20 a 30% da minha aula. Então, eu negar que essa tecnologia me permite eu reproduzir num data show ou reproduzir e mandar a matéria por e-mail, igual eu faço com os meus alunos, e eles poderem consultá-la no celular, querendo ou não, é 20 minutos de aula, pelo menos que eu tenho um pouco a mais. Eu estou pensando assim que tem a parte prática também, que isso ajuda. Tem economia de papel, então tem várias outras possibilidades, que não só a questão pedagógica, mas a questão burocrática, que às vezes trava também dentro de um processo escolar, e eu estou falando de realidade de educação básica, de quem está inserido, isso seria importante. Então, se eu consigo trabalhar coisas interessantes, o meu aluno que está ali numa sala de aula, talvez ele se sinta menos tentado a querer, às vezes, acessar o celular por uma outra coisa, porque eu estou usando a meu favor. Se eu chego numa sala de aula, vou dar alguma atividade, igual onde eu estava com uma dúvida em relação ao dado, aí eu brinquei com o aluno dentro de sala de aula. Não, eu estou com uma dúvida. Realmente, era uma busca, uma informação, mas eu poderia estar no meu status de professor, não querer descer da minha autoridade e não querer afirmar que talvez eu poderia ter errado, mas falei com o aluno, consulta para mim para me confirmar um dado. Era um dado de ciência escolar, ele confirmou. É um processo de interação, é mínimo, mas já ajuda.
E o aluno ele se sente mais participativo, eu gero uma interação. Ou quando a gente vai passar um determinado vídeo, eu também faço uso dessa tecnologia. Então, eu acho que usar a tecnologia a favor, pensando no celular, eu acho que é muito interessante, eu posso usar ela a favor. Porque o proibir por proibir, eu acho que você exclui a discussão. Porque proibir por proibir não adianta. Porque o aluno vai ficar, proibido por quê? Aí eu acho que entra na resposta até que o Rafael ali tinha dito. Por que não usar a favor? Né? E aí entra, claro, eu acho, no preparo do professor. Que aí vai ser uma grande discussão que muitos professores, igual no meu caso, que sou teoricamente um pouco mais jovem, eu tenho uma facilidade nesse debate. Alguns eu percebo, por trabalhar, colegas meus um pouco mais velhos, professores dentro de sala de aula, com um pouco mais de resistência ao uso de tecnologia, por exemplo. Nós temos aqui também uma outra resposta interessante da Luísa Tavares. Ela disse o seguinte: alternativas como aplicativos próprios da escola, alimentados com conteúdo pelos professores, seria uma saída para a inserção dos celulares no ensino. Daí a importância, né, desse acompanhamento pedagógico, de ter um projeto pedagógico que tem esse acompanhamento para os alunos não se distraírem dentro de sala, né? A escola americana, por exemplo, eles usam um aplicativo no Google que eles fazem tudo lá. Isso, de certa forma, controla um pouquinho também, para eles não saírem da atenção, né, gente? Eu suponho que esse Google que estão usando é o Google Classroom, né? A minha tendência é acreditar que foi ele, que está disponível para qualquer escola, qualquer professor. Agora, é aquela questão, é uma alternativa. Agora, e este mesmo Google Classroom, na mão de 2 professores diferentes, com 2 formações diferentes, com 2 intencionalidades diferentes, pode significar e vai significar coisas diferentes, né? E, então, esse é o desafio, porque é o professor dar sentido. Agora mesmo eu dei aula aqui na graduação, né, para formação de professores. A minha aula de hoje tinha o celular, eles tinham que ver vídeo no celular, né? Eu tenho um blog que é a referência da disciplina, onde são elencados, né, o que eles têm que ler. Então, isso me dá um trabalho danado organizar isso. Isso me toma muito tempo. Aquele tempo que o nosso colega professor ganha de um lado, certamente ele despende do outro, né? Quando ele tem que organizar esse material, selecionar esse material, né? Dar um tratamento a esse material. Isso muitas vezes afugenta professores, porque eu vou ter mais serviço, às vezes eu vou ter mais serviço para ganhar o mesmo salário, né? Então não justifica. Então são esses os desafios. Nós temos que ficar muito atentos a essas questões, porque o laboratório de informática, eu diria que em pouco tempo ele tende a se extinguir, porque o aluno terá o computador na mão. Agora, o professor que dá sentido. Porque se o professor não der sentido, ele vai ser diversão. Ele vai ser o WhatsApp para ficar conversando com o colega, né, com o amigo, porque a aula está chata. Então, a ferramenta é poderosa. Mas quem tem que fazer com que esse poder, né, de fato transforme a sala de aula, realmente são os professores. Deles é o desafio. O senhor disse que existem tecnologias além das digitais, né? Então tem a ver com essa última resposta nossa da Larissa Nogueira. Ela disse o seguinte: pode ser usado sim em algumas atividades, já que a sociedade vive um momento em que as tecnologias estão crescendo bastante. Mas não seria interessante a introdução dos celulares como substituição de todos os instrumentos pedagógicos, né? Já que a leitura em livros físicos e a escrita, por exemplo, ainda tem grande influência na formação da criança. Então tem que saber mesclar, né? Exato. E a Larissa é uma jovem, né, pela foto. E é a visão de que nós não vamos substituir tecnologia, nós vamos agregar tecnologias, né? Então nós vamos chamando novos elementos que vão estar contribuindo, né? E sejam professores jovens, como é o caso dele, ou sejam professores velhos como eu, né, que lido naturalmente com essas tecnologias, apesar de ter 68 anos de idade, né? Quer dizer, a idade também não é barreira. A questão eu sempre chamo o seguinte aspecto: o professor tem que entender que o compromisso da educação é com o aluno dele. Ele tem que se esforçar para assegurar que o aluno aprenda e aprenda da melhor maneira. Isso significa ler o livro, né, o livro impresso? Com certeza. Eu mesmo sou um leitor, eu prefiro o livro impresso do que os livros eletrônicos, né? Isso significa o quadro? Sim, significa o quadro. Isso significa um globo terrestre, né, uma miniatura? Significa tudo isso. A escola não pode se dar o luxo de dispensar tecnologia. Ela tem que incorporar toda a tecnologia que tenha sentido pedagógico, que seja elemento para que esses jovens de fato aprendam, né, ou usando até a expressão da Larissa, né, que sejam instrumentos pedagógicos. Professor Obrigada, Simão, professor Leandro, nosso tempo infelizmente chegou ao fim. Eu agradeço muito a presença de vocês dois aqui no programa e obrigado pela discussão. Somos nós que agradecemos. A gente agradece.
Mas antes de a gente encerrar por aqui, a gente vai direto à redação conversar com o Frederico Lomônaco, apresentador do Espaço Cult. Boa tarde, Fred. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Júlio. E amanhã no Espaço Cult a gente vai receber o cantor e compositor Marquinhos de Moraes. A gente vai conversar sobre o seu novo álbum, Do Alto do Morro, sobre música e outros assuntos. Eu espero vocês aqui amanhã às 5 horas da tarde. É com vocês no estúdio. Muito obrigado, Fred. Obrigada. Recado dado, amanhã é dia de Espaço Cult. Mas na segunda-feira eu estou de volta com o Espaço PUC às 5 horas da tarde. Espero você. E você pode participar com a gente. Envie sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas e também pelas redes sociais da PUC TV. Não deixe de participar. Na próxima quinta-feira estou de volta com mais Repórter PUC. Até lá.